Então, boa noite novamente. Eu vou dar início à aula, né, da disciplina de Planejamento Estratégico, né, e Gestão de Projetos, a nossa quinta aula. Então, nessa aula aqui, a ideia geral, né, aqui para começar, eu vim trazendo aqui um pouco, recapitulando um pouco o que a gente viu até aqui, né, um resumo, digamos assim. Então, quando a gente pensa em um projeto, só para lembrar, né, que um projeto ele é configurado, né, como um esforço temporário empreendido para criar um produto, ou seja, um serviço ou um resultado único. O projeto ele tem o início, meio e fim já bem programados e definidos, e diferentemente do processo, né, que é contínuo, são tarefas ou atividades que acontecem de maneira corriqueira, né, de maneira continuada, o projeto ele tem início, meio e fim bem definido, e ele foca na entrega aí de um produto que pode ser, por exemplo, uma escola, um postinho de saúde, ou visando uma prestação de um serviço, ou um resultado único, por exemplo, uma ponte, né? Aquela ponte ali, ela nunca mais vai ser a mesma, mesmo que venha uma outra ponte depois, vai ser um outro projeto, né? Vão ser outras particularidades analisadas, claro, né? O que ficou de experiência no projeto anterior vai ser utilizado ali, mas é um outro projeto. Então, o projeto ele é único. Imagine aí um projeto para poder fazer uma escola, por exemplo. Né? Ele é único, embora haja muitas escolas e pode haver outros projetos voltados para outras escolas, aquela escola, naquele bairro, como foi pensado, é único. Dificilmente você vê uma escola exatamente igual a outra, né? Então sempre tem uma particularidade, né? Uma vai ter uma quadra de futebol de um jeito, outra vai ter de outro, outra não vai ter, uma vai ser uma sala maior, outra menor. Então o projeto, só para lembrar, ele tem início, meio e fim bem definidos e já tem bem definido o que vai ser feito ali nesse projeto, ok? Então, dentro da tipologia de projeto, esse projeto ele pode ser um projeto que tem um foco na transformação, né, de alguma realidade, né? Por exemplo, assim, é um projeto para reestruturar uma organização, como também pode ser um projeto, ele pode ser focado para a construção de algum tipo de estabelecimento público que vai gerar valor, né, para o público, né? Então pode ser um projeto aí voltado não só para a construção de uma escola, como também pode ser um projeto voltado para ter um sistema de gestão que vai melhorar o controle educacional, né? Digamos, a Secretaria de Educação vai ter um controle maior sobre as escolas ou sobre os professores. Então o projeto ele pode variar bastante, ok? Quando a gente pensa dentro de um projeto, a gente tem um plano, né, que é um nível 1, que é quando a gente pensa em um direcionamento mais, né, macro, mais sistêmico, né, dentro dessa, dentro da estratégia de uma organização, tem um áudio ligado. Tem um plano, né, que é um direcionamento mais estratégico, né, para onde o que a gente quer, né, ao longo prazo. Dentro de um plano, a gente pode ter um programa, né, que é um conjunto de projetos, ou pode ter apenas um único projeto, que é o nível 3, digamos assim. E dentro desse projeto, a gente pode ter subprojetos, né? Inclusive foi apresentada a ferramenta EAP, que nada mais é do que dividir um projeto grande, né, em mini projetos para que ele possa ser executável pelas equipes, né, pelas equipes mais técnicas possíveis. Então, ele é dividido em mini projetos para que cada um faça a execução daquilo que tem uma especialidade, né, dentro daquele projeto que está sendo executado. E aí, quando a gente pensa num projeto, né, a gente tem que pensar aí que existe uma iniciação, né, segundo o PMBOK, né, que é dos livros aí mais voltados, né, mais conhecidos para manuais, né, de guias para a gestão de projetos, que um projeto ele tem algumas fases principais: o início, o planejamento, depois a fase de execução, de monitoramento e de controle. E, por fim,
não mais importante, mas é um dos principais temas da aula de hoje, é o encerramento do projeto. Ele também faz parte, né, de toda essa finalização, não pode ser esquecido. Então, o marco zero, quando a gente pensa em termos de um projeto, é abrir um TAP, nada mais é do que um termo de abertura de projeto. Então, é o reconhecimento formal desse projeto, né, então, é onde vai ter autorização, né, de como os recursos serão alocados, né, quais são os esforços, né, daquela prefeitura em relação àquele projeto, sempre seguindo aí, né, as diretrizes do PPA, LDO e LOA, né, que são os principais indicadores ou direcionadores para que a gente possa conseguir fazer um projeto dentro da gestão municipal, né? A gente precisa respeitar todas essas questões orçamentárias, leis e prazos. Então, dentro do TAP, né, que é o termo de abertura de projeto, vai ter a justificativa, né, por que esse projeto existe, né, digamos assim. Então, para que ele qual que é o motivo desse projeto, qual que é o problema que vai ter que ser resolvido dentro desse projeto, qual que é o benefício, né? Qual que é o valor que esse projeto vai gerar para o público depois. Então, não faz sentido, né? Se tem um problema para resolver, ok, mas também precisa se gerar o valor para o público. E aqueles projetos que mais tendem a gerar valor para o público são os que geralmente são priorizados. Além disso, dentro do TAP, tem que ter descrito lá quais são os principais riscos ali, as ameaças, né, imediatas ali do projeto, também a estrutura, né, a equipe, né, de patrocinadores e a da unidade, e também as restrições, né. Então, quando a gente pensa também em riscos, a gente é importante lembrar, quando a gente pensa em riscos, em projetos de modo geral, a gente tem que lembrar na nossa matriz SWOT, né, o FOFO, ou seja, dentro do projeto precisa ter ali bem especificado quais são as forças, né, desse projeto, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças também. Tudo isso precisa estar bem descrito dentro do projeto. E o projeto também ele tem que ter um objetivo. Então, quais são os objetivos? Como é que a gente vai calibrar esses objetivos? E aí a gente conta com a matriz SMART, né, porque mais de modo, essa matriz acaba ajudando, né, a esclarecer, deixar mais equilibrados os objetivos dentro de um projeto, ou seja, tem que ser específico. Qual que é o objetivo desse projeto? Resolver o problema de vagas na creche do bairro tal. Tal bairro tem um problema crônico, né, que não tem vagas para todas as crianças da faixa dos 4 aos 7 anos. Então, qual que é o problema ali? Resolver isso, tem que ser bem específico. Então, criar uma nova creche. Então, é possível, né? Então, esse projeto também precisa ser mensurável, né? É possível ser medido por meio de indicadores exatos, né? Qual que é o indicador? Vai melhorar? Vai aumentar realmente o número de vagas? Vai resolver o problema daquele bairro em si? Qual que é o tempo, né? O limite aí para a ocorrência desse projeto também, isso precisa estar bem claro dentro dos objetivos. O que vai ser acordado ali, né, em consenso entre as partes interessadas, né, os stakeholders, e qual vai ser a realidade, né, digamos assim, dentro, né, para a execução desse projeto, e quais são as possíveis restrições que essa prefeitura, em quem está executando o projeto, pode encontrar, ok? E aí, quando a gente pensa em termos de projeto, né, já citado ali atrás, existem as partes interessadas, também chamadas de stakeholders. Então, eles também precisam, né, estar por dentro quais são os objetivos, e esse projeto também precisa atender a esse público também. Então, quais são as partes interessadas? O público de modo geral, né, a população, os patrocinadores ou apoiadores políticos, né, aquelas pessoas que vão ajudar o projeto com emendas parlamentares, o gestor de projetos, parceiros que vão executar, terceiros, o público-alvo também, que são os beneficiários, ok? Então, dentro de uma execução de projeto, a gente precisa também pensar nessa equipe, né? E também nas partes interessadas. Para que um bom projeto seja executado, né, e principalmente que ele possa encerrar e finalizar da melhor maneira possível, gerando valor ao público, é importante também lembrar o papel do gerente de projetos, ou seja, quem vai ser o gestor que vai conduzir esse projeto, né? Ele nada mais é do que um articulador nato ali, né? Ele não vai necessariamente executar, mas ele precisa gerenciar essa equipe, né? Então, imagine dentro de uma obra qualquer aí que vocês têm um construtor, um gestor para gerenciar essa equipe ali de pedreiro, gerenciar a equipe de eletricistas e assim por diante. Nas prefeituras é da mesma forma, então a gente precisa, né, desse gestor. Geralmente fica ali o secretário de obras ou o engenheiro civil ali
dependendo da natureza do projeto, que acaba sendo esse gerente desse projeto. Então, esse gerente ele precisa ser um articulador, porque ele vai ter que analisar todas as questões de prazo, custo, escopo, equipe e recursos disponíveis, ou seja, vai ser necessário fazer uma balança de maneira contínua, né, para que tudo isso funcione e flua, né, de certa forma, para que esse projeto possa chegar até o final, ok? E quando a gente pensa também em termos de gerenciamento, né, de projetos, né, fazer um projeto, é importante lembrar da gestão do tempo do projeto, né? Então, o cronograma também desse projeto. Então, principalmente aí chamada aí, né, do cronograma físico-financeiro, né? Então, a gente precisa pensar aí que após desenvolver, né, o termo de abertura do projeto, que é o TAP, é necessário também, né, incluir, né, de certa forma, dentro desse cronograma, né, o TAP, tudo que no cronograma precisa estar dentro do TAP, mas é preciso também pensar que esse projeto tem um plano que precisa estar bem desenvolvido, como ele vai ser executado, quando ele será executado, quem vai executar, quais são as equipes que vão apoiar, quando será feito, qual o custo, né, qual o custo disso, e quais são as principais etapas também, quais são os principais agentes envolvidos. Além disso, né, para um bom planejamento de gerenciamento de tempo do projeto, é importante também gerenciar os riscos, né, de atraso de cronograma, risco de falta, né, de orçamento, também a análise, né, quantitativa aí, né, qual a quantidade de risco que tem, qual que é o risco mais inerente ali, o que precisa tomar mais cuidado, quais são as atividades que serão realizadas, quais são os recursos que estarão ali envolvidos e o tempo a duração das atividades. Então, essa organização, né, de sequenciamento de atividades é que faz com que o projeto ele possa chegar até o final e, por fim, né, alcançar o resultado pretendido. Então, quando a gente pensa para projetos complexos, né, a gente tem muito mais etapas, mas, por exemplo, um projeto simples, né, que a gente precisa de um plano de ação simples para resolver um problema simples, uma ferramenta que pode ser utilizada é o 5W2H. Então, os primeiros Ws ali, né, significam o quê? O what, né, o que vai ser feito, né, para solucionar, por exemplo, um problema, o que vai ser feito? Está tendo um problema lá, um problema lá no postinho de saúde, por exemplo, precisa de uma melhoria no postinho de saúde, um projeto lá para ampliar salas, por exemplo, para melhorar a otimização do atendimento, conseguir mais atendimentos. Então, por exemplo, o que será feito aqui? Então, o what. Então, o why, por que vai ser feito? Qual a justificativa? Melhorar o postinho de saúde para aumentar a quantidade de atendimentos. Quem que vai fazer isso? O responsável pela execução, né? Então, o gestor de projetos da prefeitura da cidade de Chupinguaia, por exemplo. Né? Quando será feito? Qual que é o prazo limite para fazer isso? Por exemplo, 12 meses. Onde vai ser feito? No bairro centro da cidade de Chupinguaia. E como vai ser feito? Então, aqui, quais são as etapas necessárias, né? Como vai ser feito toda a execução desse projeto, está aqui no rol, né? E o how much, quanto vai custar, né? Qual que é o custo estimado? Então, o 5W2H é uma ferramenta de gestão, né? Que serve como um plano de ação para solução de projetos simples, né? Digamos assim, mas também que é muito usual. Aqui tem um exemplo prático, né, usando o 5W2H na gestão pública municipal. Então, aqui, um projeto Recicla Bairro, né? Então, o principal objetivo aqui é aumentar a adesão da população, né, para coletar o lixo os resíduos, né, de modo seletivo, e aí fazendo isso em 3 bairros pilotos, né, tendo essa separação de plástico, vidro, né, e assim por diante. E aí, aqui, o plano de ação, utilizando o 5W2H, né, visa solucionar o seguinte problema, né, a baixa coleta seletiva de resíduos sólidos nos bairros urbanos do município, ou seja, diagnóstico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente identificou que apenas 15% dos resíduos recicláveis produzidos pela população são destinados de maneira correta à coleta seletiva, gerando aumento de custos de limpeza urbana, desperdício de materiais recicláveis e impactos ambientais. Ou seja, foi identificado aí pela Secretaria de Meio Ambiente que nessa cidade aqui as pessoas simplesmente misturam lixo num único saco e eles querem fazer essa separação. Por que é importante separar?
porque é possível depois reciclar, né? Então, reduz a quantidade de resíduos no meio ambiente, né? Isso também gera empregos e assim por diante. Então, o que vai ser feito aqui, né? Digamos assim, o que vai ser feito para solucionar esse problema aqui? Implantar uma campanha educacional ambiental e instalar, né, por exemplo, essa campanha pode ser nas escolas, instalar pontos de coleta seletiva em 3 bairros do município, para poder incentivar, para fazer com que as pessoas separem o lixo, porque muitas vezes, né, o maior problema é que as pessoas até querem separar o lixo, mas não tem ali a lixeira, né, correta para destinação, e aí essa pessoa acaba, o caminhão do lixo chega lá pegando o lixo, misturando tudo, a pessoa fala, vou separar por que isso? Qual que é o sentido? E aí não faz essa separação. Não é que as pessoas não querem, mas muitas vezes não há esse suporte da própria prefeitura. Então, o que vai ser feito aqui é a implementação de uma campanha de educação ambiental, instalar os pontos de coleta seletiva em 3 bairros do município. Por que vai ser feito isso? Visando aumentar a reciclagem, reduzir o volume de resíduos enviados ao aterro sanitário e promover a conscientização ambiental da população, um pouco que eu já tinha falado. E quem que vai ser responsável por isso? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, e Secretaria de Educação, né, integrada aí a Secretaria de Educação. A Associação de Catadores de Lixo também vai fazer parte aí dessa equipe de quem vai executar essa ação. E os líderes comunitários também vão fazer parte disso. Quando será realizada? A execução vai ser em 4 meses, então o primeiro mês vai ser de planejamento, o segundo mês de campanha educativa, o terceiro mês de instalação dos pontos de coleta e o quarto mês o monitoramento aí inicial para ver se esse programa, né, esse projeto está funcionando. Onde vai ser feito? Bairro Centro, Jardim Esperança e Nova Cidade. Como que vai ser feito? Realização de palestras nas escolas, distribuição de materiais educativos, divulgação nas redes sociais da prefeitura, instalação de ecopontos, treinamento de agentes ambientais. E quanto isso vai custar? Investimento estimado aí na faixa de R$ 25.000 para a Secretaria de Meio Ambiente. Quais serão os indicadores de sucesso para medir para se esse projeto realmente está fazendo efeito, está tendo efeito e tendo, de certa forma, sucesso, digamos assim. Então, o primeiro indicador é o número de famílias participantes. Então, atualmente, 500 famílias têm o hábito aí de fazer essa coleta seletiva. A meta é passar para 1.500 famílias que têm esse hábito aí de fazer a coleta seletiva. O indicador 2 é o volume de recicláveis coletados. Então, a situação até 8 toneladas por mês, geralmente, é coletado de resíduos recicláveis. A meta é passar para 20 toneladas. E o indicador 3 aqui é participações em ações educativas. Então, a meta aqui é que 1.000 participantes, pelo menos, participem dessas ações aí dentro das escolas. Os resultados esperados aqui, redução dos resíduos destinados ao aterro sanitário, aumento da reciclagem, fortalecimento da educação ambiental, geração de renda, né, para as cooperativas e a melhoria na sustentabilidade urbana. Então, aqui tem um cronograma especificado aqui que eu passei. Então, primeiro mês, planejamento e produção do material educativo, segundo mês, campanha de conscientização, o terceiro mês, instalação dos ecopontos e capacitação dos agentes, e o último mês aqui, o monitoramento de avaliação. Então, ao final, né, do projeto, serão avaliados aí o cumprimento das metas, a participação da população e também a satisfação dos moradores, e bem como a redução de custos aí versus o orçamento previsto, ok? Então, aqui é um tipo de projeto que dá para executar aí de maneira bem simples, aí utilizando a ferramenta 5W2H, ok? Se alguém já tiver utilizado essa ferramenta, né, quiser comentar algum caso, algum problema que acabou solucionando ou melhorando por meio da ferramenta, fique à vontade. E aí, quando a gente pensa em termos de projetos complexos, né, propriamente ditos, além de um 5W2H, tem etapas, né, que necessitam um pouco mais de atenção, né? Então, uma das ferramentas que dá para utilizar para solucionar problemas complexos ou para ter a gestão melhor disso é ter um objetivo superior, né? Qual que é o impacto que esse projeto vai gerar para a sociedade, qual que é o objetivo desse projeto, qual que é o benefício direto, né, na execução desse projeto, e quais são os resultados, né, que podem, né, gerar, né, quais são os resultados possíveis dentro desse projeto. E para isso, né, essa ferramenta de gestão, ela também mostra aqui que é necessário indicadores
meios de verificação para que esse projeto, né, de certa forma, né, possa ser acompanhado e verificado que está sendo executado da melhor maneira possível, e suposições importantes dentro do projeto. Além disso, né, quando a gente pensa em termos de um projeto, da gestão de um projeto mais complexo, a gente precisa pensar nesse controle de execução, ou seja, pensar aí qual é o escopo, quais são as possíveis alterações que possam vir, né, ser feita, qual que é o cronograma, né, então, o que é esse acompanhamento que eu fiz financeiro, ou seja, conforme o dinheiro acompanhar a execução da obra, então, conforme essa obra vai sendo executada, esse dinheiro também, de certa forma, está entrando ali de alguma forma. E a qualidade também os indicadores de desempenho, né, quais são os indicadores aí que serão utilizados aí, né, para a gente medir a qualidade desse projeto, como que vai ser o controle desses custos e como eles podem ser otimizados ou reduzidos, e quais são os principais riscos ali que eu preciso estar, de certa forma, acompanhando, né, ou enfim, de certa forma, gerenciando. Além disso, quando a gente pensa em termos de custos, né, enfim, é importante encontrar um ponto de equilíbrio, né, que é o ponto ótimo, é aquele ponto, né, de certa forma, o custo de equilíbrio é que o que eu estou gerando de benefício do meu projeto, né, digamos assim, o que eu pensei em gastar, eu realmente gastei, não passei daquele limite, e o benefício é muito maior, né? Então a gente tem um ponto de equilíbrio aí quando a gente faz uma boa gestão do custo do projeto também versus o tempo de duração do projeto, porque a tendência, cada vez que esse projeto atrasa, o custo dele aumentar. Então, quando a gente pensa em custos, né, pelo ponto de equilíbrio, dentro do custo total, entra aí os custos indiretos, né, que entra as instalações, despesa, né, enfim, e os custos também diretos, né, que hora extra, aluguel e assim por diante. Então, custa dinheiro também atrasar esse projeto. Como ele também for terminar antes do tempo, também ele também tem custo, né? Vai aumentar um pouco o custo, mas a entrega vai ser antes. Então, sempre que a gente pensa em termos de uma boa gestão de projeto, a gente precisa pensar sempre num ponto ótimo ou ponto de equilíbrio, né? Para que os custos possam ser controlados aí de acordo também com o nosso orçamento, também de acordo com o avançar da obra. E aí, além disso, não menos importante, é importante também pensar como é que a gente vai blindar esse projeto contra os riscos que existem. É normal, vai ter risco de chuva, vai ter risco de orçamento, vai ter risco da população não gostar daquela execução, então vai ter riscos internos de briga da própria equipe, vai ter risco da equipe terceiro contratado não executar o que foi contratado. Então, muitas vezes, né, acontece o projeto aí das prefeituras já pagarem ali e a equipe não executar e assim por diante. Então, existem os riscos externos também e internos, né? Então, numa boa gestão de projetos, a gente precisa fazer esse planejamento da melhor maneira possível para evitar renegociações. Cada vez que a gente precisa renegociar, esse orçamento também tende a não dá muito certo, a furar, né, digamos assim, os custos aumentados. Então, essas mudanças, né, não planejadas, não pensadas lá atrás, no meio do projeto, costumam ser bem custosas. Em alguns casos, essas mudanças elas são necessárias para que esse projeto, no final, termine, né? Tem situações que o projeto está tão atrasado, está tão ruim, que é necessária essa renegociação, pensar em novos repasses para que ele termine, mas não é o ideal. Então, quando a gente pensa também na qualidade da execução desse projeto, isto é, pensar num bom cronograma de execução e também em que as obras, né, ocorram de acordo com a parte financeira também, é o que faz com que a qualidade desse projeto seja a maior possível. Além disso, né, dentro de projetos que estão sendo realizados, projetos novos, né, que os projetos são únicos, todo projeto é novo, né, que é único, existe também uma ideia geral de que é importante também padronizar, ou seja, pegar as boas práticas, pegar algo que alguém já foi feito lá atrás, né, dentro de uma, né, enfim, uma ponte, um exemplo.
Ah, essa ponte já foi feita, a nova ponte vai ser totalmente diferente. Mas o que a gente teve lá de bom, que dá para padronizar e repetir nesse projeto? Então, essa construção, né, de uma memória ali de execução de projeto é que faz com que a gente possa ter um controle maior e resultados mais próximos, né? Então, se um projeto tende a dar certo, já deu certo, o próximo, né? Se a gente segue uma padronização, tende a melhorar. Então, não só a parte de controle, mas também pode até salvar, né, o resultado final desse projeto. Então, esse conhecimento, esse know-how, né, corporativo que a gente chama, esse para a execução de alguns projetos, é o que faz com que os projetos de fato consigam ser executados no menor custo possível, menor tempo possível. Mas para que esse projeto possa ser executado, né, com tudo isso, com o menor tempo possível, da melhor maneira possível, é importante controlar e monitorar. Então, existem alguns protocolos, né, de monitoramento. Então, atividades críticas, por exemplo, precisam ser monitoradas o tempo todo. Então, ter indicadores ali que mostram, né, qual que é o tempo que, por exemplo, de execução de cada tarefa dentro do projeto, e é um indicador. Opa, tem uma semana para executar essa etapa, se não executou, é algo crítico, né? Então, principalmente ali, atividades mais que tem folga zero, né? São aquelas atividades que qualquer atraso de um dia vai atrasar o projeto inteiro, porque outras atividades dependem dela para iniciar. Outra forma de monitorar um projeto é pensar de maneira preventiva, ou seja, se antecipar aos riscos, né? Pensar no que algo que pode dar errado e já tentar fazer algo diferente, ok? E aí, uma boa prática, né, para uma prevenção é também ter ali um banco de soluções. Opa, se acontecer isso, eu vou fazer o quê? Se acontecer aquilo, eu tenho que fazer o quê? Qual que é a ação que eu preciso tomar? E também fazer o monitoramento das atividades não críticas, né? Então, aquelas atividades rotineiras, elas também precisam ter um controle preventivo, né? Então, precisa ali ser medida, né? Olhar, né, o que está sendo entregue, o que não está sendo entregue, não dá para deixar, não, isso aqui não oferece tanto risco, que lá no final impacta da mesma forma na execução desse projeto. E aí, para isso, né, para que esse projeto chegue ao final, também existe uma validação de resultados do projeto, ou seja, olhar ali as especificações funcionais, né, desse projeto, os ensaios, a verificação ali no local, né, digamos assim, qual é a validação, o que está funcionando, qual que é a conferência ali documental, está seguindo as normas, não está? Então, tudo isso faz parte ali para que a gente tenha bons resultados de projeto. E o que é um projeto com bom resultado? É aquele projeto que, obviamente, ele tem que terminar dentro do prazo, ao menor custo possível, e principalmente que ele possa gerar aí um valor público, né? Que é um projeto que ele, de fato, consegue transformar uma realidade, uma comunidade e assim por diante. Então, as ferramentas como o TAP, a Smart, Matriz Fofa, 5W2H, tudo isso são ferramentas, né, que ajudam para que tenha um plano de ação mais bem definido e também ajudem a tomar decisões, né, frente a um problema, para que esse projeto possa, né, de certa forma, chegar ao final, ok? Então, o grande diferencial não é a burocracia do processo, né, enfim, mas a capacidade da equipe responder à clientela e gerar valor contínuo para a sociedade. Enquanto essa equipe consegue resolver um problema quando surge, né, dentro de uma nomenclatura de projetos, ok? Então, quando a gente pensa em termos de um projeto, não basta só de pensar na execução, como ele vai ser avaliado, na transparência, mas esse encerramento também do projeto é algo extremamente estratégico, né? Para a administração pública, né? Então, a gente precisa também pensar no encerramento. Então, ou seja, pensar nas prestações de contas e assim por diante. Então, por que a simples execução não garante o sucesso do projeto? Ah, terminou o projeto, mas não é só isso, né? Então, tem projetos aí que são lindos, maravilhosos, são executados, mas quando vai ver o arrombo que ele gera dentro dos cofres, né, públicos, é um absurdo. Dava para ter feito muito mais coisas, né? Tem até o pessoal gosta de brincar, né? Era melhor ter feito um monte de estádio para a Copa do Mundo ou hospitais. Lembra na pandemia que às vezes sempre surgiam essas brincadeiras, né? Então era melhor ter feito isso do que aquilo. Então, porque tem toda essa questão de prestação de conta e também dos gastos para esse projeto. Então, o projeto pronto em si, né?
bem executado, né, em si, a entrega física, né, a obra, o programa, o serviço, ele é a ponta do iceberg. Mas o que tem lá embaixo? Né? Então, tem a avaliação dos objetivos e benefícios. De fato, gerou um benefício esse projeto? Fez sentido fazer isso? Fez sentido gastar milhões, por exemplo, num estádio lá em Manaus, ou poderia ter feito um hospital, por exemplo, mais hospital para a comunidade? Depende, como cada um enxerga. E aí, como é que é essa prestação de contas? Como é que é a transparência, né, para poder a gente ver ali o que foi gasto de fato, né, o que não foi, e quais são as lições aprendidas, né? A ponta aqui do iceberg. Então, quando a gente pensa aqui em termos de entrega de projeto, vai muito mais do que a entrega final. Então, tem todos esses pontos, critérios que precisam ser considerados. Então, os projetos públicos, ele tem como principal objetivo aí gerar benefício para a população. Então, essa avaliação, né, pós-entrega, ela é de extrema importância para a gente saber qual que é o impacto, né, de fato, tem nesse projeto, qual que é o impacto real desse projeto para a sociedade. Ok? Dúvidas? Então, o motor, né, de certa forma, aí, quando a gente pensa em termos de governança pública municipal, a gente precisa pensar em 5 engrenagens, né? Então, aqui tem a avaliação desse projeto, né, de certa forma. Então, como é que a gente vai medir esses resultados, né, versus os objetivos do projeto? Qual que é o relatório que vai ser gerado ali de desempenho relacionado a esse projeto? Como vai ser esse monitoramento de prazos, custos e riscos, né, de certa forma? Como será essa prestação de contas, né, que de certa forma precisa garantir a legalidade e também a transparência desse projeto? E também como é que vai ser a gestão de conhecimento, né? Como é que esse projeto gerado pode ser transformado em uma experiência né, contínua para que outros projetos possam ser gerados a partir desse, e também o encerramento aí físico-financeiro, que nada mais é a formalização aí de que a obra ocorreu, o projeto ocorreu de acordo com o orçamento. Então, quando a gente pensa na parte de gestão de projetos, a gente também tem que analisar essa linha do tempo, né, para fazer essa avaliação. Como tem que ser feita uma avaliação do projeto, né, antes do encerramento? Encerramento final, avaliação ex ante, né, que é antes da execução do projeto. Então, eu faço uma primeira avaliação, o que eu tenho, o que eu preciso fazer, né, como será feito, qual que é a viabilidade econômica, qual que é a viabilidade técnica e também social para poder executar esse projeto sem comprometer os recursos, né, sem acabar com todos os recursos, né, porque os recursos são limitados. Essa avaliação também, um projeto precisa ser avaliado durante a execução dele, ou seja, nada mais é do que aquele controle e monitoramento, né, do progresso aí desse projeto, né, então, conforme o tempo de execução, conforme a parte financeira. E aí, a avaliação, ela não é uma autópsia, né, é um radar ativo que opera desde a concepção até o legado do projeto. E o legado é o quê? A fase 3, o após o encerramento. Então, foca aí em mensurar quais foram, de fato, os resultados desse projeto. É simplesmente uma escola construída ou são crianças que vão estar dentro da escola? Qual que é o impacto de uma creche para um bairro, né, humilde, que as mães precisam trabalhar e não tem dinheiro para pagar uma babá para deixar essas crianças? E se tem uma creche, ela consegue deixar ali, sim, e trabalhar. Então, qual que é o impacto disso para a sociedade de fato? Então, tudo isso precisa ser pensado em termos de projeto, né? Após o encerramento. Teve uma das aulas que eu comentei, né? O caso acho que foi uma das aulas gravadas, eu comentei o caso de uma cidade pequena do interior, que foi feito um teatro, lindo teatro, gastou muitos recursos naquele teatro, o teatro é importante, sim, só que aquela cidade não tinha tanta programação cultural, e aí esse teatro acabou ficando quase um elefante branco, né? Não é que o teatro não deveria ser feito, mas talvez, será que não tinha outro projeto para priorizar, né? Por exemplo, a construção de um asilo público, uma creche e assim por diante. Então, às vezes acontece isso, após o encerramento, também é necessário fazer essa avaliação para saber, né, de fato, se faz sentido, né, se esse projeto fez sentido e de fato gerou um impacto aí para a sociedade, ok? Então, a avaliação de projetos públicos municipais,
nada mais é do que uma análise, né, sistêmica aí desses resultados obtidos em comparação com os objetivos, metas, prazos, recursos planejados, para fazer a verificação aí se de fato, né, esse projeto gerou um benefício para a sociedade. Então, a avaliação e também o encerramento dentro do projeto público, eles fazem com que tenham como objetivo aí verificar se os recursos foram aplicados da melhor maneira possível e também saber se houve realmente uma transparência administrativa para a execução desse projeto e se ele gerou valor para a sociedade. E aí, essa avaliação ela é dividida em partes, né? Então, assim, a primeira avaliação é da eficiência. Qual que é a relação entre os recursos empregados e, de fato, os recursos alcançados? Então, o objetivo da avaliação de eficiência é verificar aí se esses recursos, né, foram utilizados da maneira mais econômica possível, né, de certa forma. Então, os recursos disponíveis ali, de fato, né, foram utilizados da melhor modo possível que poderia ser feito de uma maneira diferente, uma forma de avaliar. Outra avaliação dentro de um projeto é a avaliação da eficácia. Então, é para saber o quanto esse projeto, de fato, ele foi cumprido, né? Qual foi o desenvolvimento dele, quanto foi entregue dele. Então, quais foram as metas e quais, de fato, as metas foram batidas, quais os objetivos, né, foram, de fato, alcançáveis. E a terceiro ponto para avaliar um projeto é a avaliação desse impacto para a sociedade. Então, busca identificar aí quais são os efeitos, né, desse projeto para a realidade de uma sociedade, né, para a realidade daquele município, né, em termos, a gente pode pensar aí, né, em termos sociais, ambientais e também econômicos. E também, uma quarta forma de poder avaliar um projeto é por meio da pesquisa de satisfação e auditoria social. Então, a participação social é de extrema importância, né, digamos assim, para que esse projeto possa ser, de certa forma, medido, né, se realmente teve um retorno. Então, tem prefeituras que aplicam questionários ou formulários eletrônicos, fazem entrevista depois com os usuários. E aí, o que você achou dessa escola? O que você achou dessa creche? Esse postinho de saúde agora? Esse centro de vacinação público? O que vocês acharam dessa melhoria? Enfim, os próprios conselhos municipais também. Então, é uma forma de você fazer essa auditoria. E essa auditoria social é de extrema importância, porque nada mais é do que ela vai avaliar essa eficácia técnica, né, do projeto por meio de quem? Da principal voz, a voz do cidadão. Então, questionários, entrevistas, audiências públicas, né, consultas e conselhos municipais têm um papel de extrema importância aí para poder medir a qualidade desse projeto. E aí a gente tem uma matriz aqui chamada de diagnóstica dos 4 ES, né, digamos assim, dos 4 E's, que nada mais é do que mede aí a eficiência, né, desse projeto. Então, a eficiência vai pensar assim, o quanto foi feito de certo ali, de correto nesse projeto, recursos versus resultados, quantos esses recursos de fato foram aplicados de modo eficiente. Então, por exemplo, aqui a construção de uma unidade de saúde estritamente dentro do orçamento previsto, e é totalmente possível. A matriz de diagnóstico também em relação a um projeto, né, que ajuda a avaliar o quanto esse projeto, o sucesso desse projeto, é também por meio da eficácia. Então, o quanto os objetivos desse projeto foram alcançados. Aí a eficácia, lembrar, fazer a coisa certa. E aí a entrega, por exemplo, o exemplo aqui, entrega da unidade de saúde concluída conforme o planejado. E a efetividade, dá para medir aqui o impacto social, quanto esse projeto foi capaz de transformar. Então, de fato, né, um projeto aí como exemplo tem aqui a redução real das filas de atendimento médico na região. Então, foi feito um projeto aí para aumentar a quantidade de salas, automaticamente também contratar mais profissionais, e aí isso fez com que as filas, de fato, reduzissem. E também a economia, né, o uso racional do projeto, fazer mais com menos, né, digamos assim. Então, otimização aí de recursos públicos sem perda de qualidade. Isso também é uma forma de fazer um diagnóstico, de avaliar se esse projeto foi bem executado, ok? E aí, além disso, junto com tudo isso, precisa ter um relatório ali de desempenho, né? Então, esse relatório ele vai seguir a métrica e vai dar um olhar para os indicadores, né? Quantos foram alcançados, se o orçamento, né, está dentro do previsto, né? Quais são os recursos que de fato foram utilizados,
Se o cronograma, né, está dentro do prazo ou foi executado dentro do previsto, e os riscos, né, identificados e corrigidos de maneira preventiva. E se não foi maneira preventiva corretiva, o que foi feito ali para que aquele risco não volte ou aquele problema, ou aquela falha não volte a acontecer. Ok? Mitigação de riscos. E aí, a ponte, né, quando a gente pensa em termos de encerramento de projeto, uma das etapas aí de extrema importância é a prestação de contas, né? Então, como essa prestação de contas está sendo feita dentro da governança pública, né? Como esse projeto que está sendo executado, ou que foi executado, como que foi a entrega dele em termos de recursos também, né? Usou tudo que podia, usou tudo mais um pouco, e como é que está sendo essa prestação de contas? Então, dentro da prestação de contas, a gente precisa pensar nos princípios aí da administração pública, então a legalidade, o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e também eficiência. É isso com que vai fazer com que os recursos públicos, de certa forma, né, sejam utilizados da menor maneira possível, e que isso gere uma confiança para população. Então, é um controle não só interno, mas também pensar no controle externo e também no controle essencial. É de extrema importância aqui para que a governança pública, né, de certa forma, né, consiga entregar resultados assim, sem tantos questionamentos. Então, a prestação de contas é um pilar central. Não basta só fazer um bom projeto, é importante saber prestar contas de maneira transparente, ok? E aí nós temos, né, dentro do encerramento da entrega do projeto e dessa prestação de contas, né, para saber se de fato foi feita uma boa prestação de contas, por um lado, né, tem um relatório financeiro, então o fluxo financeiro, né, a comprovação das despesas, notas fiscais entregues, os contratos, né, verificação de contratos bem assinados, recibos, as ordens de pagamentos bem executadas. E, por outro lado, a gente também tem entrega de valor, né? O relatório de execução. Então, as evidências, né? Enfim, evidência do que aquele projeto foi entregue. Então, essas evidências podem ser feitas por meio de fotografias da obra, relatórios técnicos, né? E indicadores também de desempenho alcançado. Então, a soma, né? A somatória da entrega de valor e também esse controle, né, financeiro faz com que os riscos, né, sejam reduzidos e automaticamente, né, tenham menos irregularidades possíveis dentro de um projeto, ok? Então, o rito aí de encerramento de um projeto nada mais é do que essas 5 etapas aqui. Primeiro é o aceite formal, né, digamos assim, que esse projeto foi encerrado. A prestação de contas é o segundo passo, a transição de continuidade desse projeto, se for necessário, a liberação de recursos e a gestão documental. Então, quando a gente pensa no aceito formal, é a aprovação aí oficial, né, desse projeto para execução desse projeto. O que significa isso? É a formalização de que esse projeto ele realmente atendeu a todos os pré-requisitos, né? Tudo foi pensado, tudo está bem estruturado. O segundo ponto, né, dessa validação técnica desse projeto é a prestação de contas. Então, é a conferência detalhada das despesas, a verificação do saldo financeiro, também tem a emissão de relatórios financeiros e gerenciais, a liquidação de contratos e também pagamentos aí pendentes, né, de terceiros ou de, né, prestadores diretos ali, de certa forma. E o terceiro ponto aqui é essa transição e continuidade, ou seja, a transferência de responsabilidade para a manutenção e operação daquele projeto. Então, no caso de obras públicas, né, tem a secretaria correspondente. No caso de sistemas informatizados, por exemplo, a administração e TI municipal, e os programas sociais, as áreas finalísticas. Então, é a transição, de fato, esse projeto entregue vai ser passado ali para que ele possa ser executado. E, automaticamente, a liberação aí dos recursos, né, para que esse projeto, de certa forma, de modo estratégico, possa ser desempenhado da melhor maneira possível. E, por fim, uma das etapas importantes para o encerramento do projeto também é a gestão documental. Então, a gente precisa documentar tudo quando a gente pensa em termos da gestão de um projeto público. Então, essa gestão documental, ela não é o fim do projeto. De certa forma,
ele constrói ali, você ter ali um memorial, né, digamos assim, em termos de documento, ele constrói uma memória, né, para aquele projeto de lições aprendidas, mas também de transparência. Então, resguarda quem executou o projeto para que, se depois houver desconfiança, de certa forma, tenha ali tudo resguardado. Então, essa parte documental, ela tem ali envolve a parte de projetos básicos e executivos, planta baixa, toda a documentação necessária, os processos licitatórios, como foram feitos, quais são os contratos, quais foram os aditivos ali que realmente foram necessários para esse projeto, quais são os relatórios técnicos e financeiros também, o dossiê completo de toda a prestação de conta. Então, fazer um bom gerenciamento de documentação também faz parte desse encerramento de projeto. Não é simplesmente a obra entregou, joga tudo para o alto. Então, a gente precisa guardar esses documentos, né? Hoje em dia, a gente guarda tudo muito em nuvem, né? Digamos assim, no arquivo, mas ainda tem prefeituras que utilizam aí forma de guardar todas essas informações de maneira física, né? Ou impressa, digamos assim. Ok? Então, nós temos, quando nós pensamos também em termos de projeto, a gente precisa também pensar nas lições aprendidas, né? Então, quais foram as lições aprendidas dentro desse projeto executado? Então, essas lições aprendidas converte a experiência da equipe, né, executora, em inteligência, ou seja, para que o próximo projeto ou a próxima atividade que essa equipe vai executar seja ainda melhor. Então, esse registro de lições aprendidas, por meio de reunião de encerramento, né, por meio de um bate-papo, uma conversa ou um registro formal, faz com que, de certa forma, né, a gente consiga mapear o que foi bem feito, o que dá para padronizar para o próximo projeto, para a próxima execução e o que precisa melhorar. Então, essa reunião de encerramento, essa experiência, né, que for adquirida aqui no projeto, vai gerar um filtro aqui. O que é esse filtro? Boas práticas adotadas, quais foram os problemas enfrentados e como que nós enfrentamos esse problema, né? Então, se aparecer algo parecido, a gente já sabe como é que vai ser executado. O que a gente gerou ali de certa forma, ali de soluções, né, para esse problema. Quais são os riscos ali que foram mapeados, tratados, né, enfim, e quais são as oportunidades de melhoria que esse projeto gerou. Então, tudo isso é o que a gente chama aí de uma inteligência, né, uma geração estrutural para a melhoria desse projeto. Então, esse filtro é de extrema importância. Então, pensar no encerramento do projeto é pensar também, desculpa, nessas lições aprendidas, ok? Então, e quando a gente fala lição aprendida, a gente vem o que a gente chama de gestão de conhecimento. Vocês já ouviram falar da gestão de conhecimento? Quando a gente pensa em termos de gestão de conhecimento, é você pensar aí uma base de conhecimento, é quase uma base de dados de conhecimento, para que eles possam ser utilizados para os novos projetos municipais. Então, você pensar nessa gestão do conhecimento é pensar na gestão de dados e também informações ali, né? Então, o dado é algo bruto, né? A informação é o dado transformado, já interpretado. Então, esse banco de conhecimento, né, por meio das informações coletadas, né, relatórios, manuais, experiência da equipe, é o que faz com que essa prefeitura ou essa secretaria possa ter um banco de conhecimento para os novos projetos municipais. E essa gestão do conhecimento, ela evita a repetição dos mesmos erros que já aconteceram. Então, vamos cometer os novos, mas os que já cometemos, não. Ajuda também a fortalecer a memória, né, da prefeitura ali ou daquele gestor de projetos, para que quando haja casos similares já saiba como agir. Essa gestão de conhecimento também faz também com que os novos planejamentos sejam ainda mais assertivos, né, de certa forma. Além disso, faz com que as tomadas de decisões possam ser mais eficientes, né? Então, a gente já aprendeu, já sabe como faz, e também promove uma evolução aí dentro da gestão pública, né? Então, aqueles gestores mais antigos, ou até executores ali, secretário de obra, principalmente, quando a pessoa já adquire uma certa experiência, já... Inclusive, tem muitas prefeituras, né, que mesmo que mude o prefeito, tende a continuar repetindo esses profissionais em alguns projetos, porque sabe que ele já tem uma certa experiência e a tendência é que ele consiga conduzir a equipe, executar esse projeto ali, né, essa organização, pelo menos, do projeto, da melhor maneira possível, no menor tempo possível, ok?
Então, quando a gente pensa em termos de projeto, gestão de projeto, nós temos que pensar que o encerramento de um projeto ele também é importante e ele não é simplesmente uma mera exigência, né? Mas ele é algo extremamente estratégico dentro da governança municipal. Então, a gente precisa, dentro de um projeto, saber avaliar e também saber encerrar um bom projeto. Ou seja, o que é bom fazer um bom encerramento? Analisar, né, se houve um rigor técnico aí, de certa forma, como que foi essa execução, quais foram as atividades, quais foram os indicadores de desempenho, o que foi monitorado ali, quais foram as ferramentas utilizadas, usou um gráfico Gantt, usou qual o tipo de gráfico ou um PERT CPM para identificar as atividades ali com folga zero mais críticas, o que foi feito, qual que é o passo a passo, quais foram as principais ferramentas que foram utilizadas para que esse projeto pudesse ser executado dentro do prazo estabelecido, com o orçamento pretendido e no menor tempo possível. Então, esses processos de avaliar, esse processo de avaliar o projeto e também saber encerrar um projeto é pensar em todo o iceberg, não apenas no que está ali em cima, né? No projeto em si final entregue, mas pensar também no tudo que vem depois, né? Prestação de contas, análises dos objetivos foram entregues e assim por diante. Então, tudo isso é o que vai fazer com que esse projeto seja entregue aí com a máxima eficiência, né, com a melhor utilização dos recursos, transparência pública e também, de certa forma, o principal, né, assegurando que políticas públicas sejam bem executadas e que gere, de fato, um valor para a sociedade, ou seja, que tenha de fato um retorno para essa sociedade e um impacto social. Então não faz sentido ter ali um projeto que foi priorizado, pensado, bem executado, se isso depois não gera um bom impacto para a sociedade, principalmente a longo prazo. Então, esse encerramento ele é de extrema importância para que a gente possa tirar aí boas lições aprendidas, boas práticas e possa aplicar isso de outra forma em novos projetos. Ok? Então, a gente tem um checklist aqui definitivo do encerramento. Então, os objetivos foram integralmente alcançados? Sim ou não? Preciso pensar. As entregas foram formalmente aceitas? Sim ou não? Os contratos com os fornecedores foram encerrados? Todo mundo foi pago? Todos os fornecedores entregaram o que foi acordado lá atrás? Os recursos financeiros foram conciliados, então a gente teve um bom acompanhamento físico, financeiro, a obra aconteceu de acordo com o financeiro, ou sobrou obra e faltou dinheiro, sobrou dinheiro e não teve obra, e assim por diante. A documentação técnica e fiscal foi arquivada da melhor maneira possível, que isso também é importante. A prestação de contas foi concluída e o relatório final foi emitido como deveria ter sido feito. Então, a simples falta de um desses itens é que transforma um projeto, de certa forma, concluído em um passivo para o futuro. Pode ser que seja ali, vire um elefante branco depois, que haja um problema lá na frente, simplesmente porque essas etapas ou essas, né, digamos assim, esse checklist aqui não foi feito. Então, é de extrema importância. Um projeto ele só tem sucesso quando tudo, de certa forma, foi analisado e também, principalmente, foi entregue. Então, como é que a gente faz para transformar erros, né, em ativos? Então, aqui, por exemplo, perguntas orientadoras. O que funcionou bem no projeto? O que não funcionou? Quais são os riscos que ocorreram? Como eles foram solucionados? Então, o problema aqui é atraso em licitação. Qual que é o ativo gerado ou a lição aprendida? Planejar no próximo, planejar processos licitatórios com maior antecedência no próximo ciclo. Falha de comunicação do projeto. É problema falha de comunicação do projeto, problemas com a equipe. Então, institucionalizar reuniões periódicas com as partes interessadas, stakeholders, ou seja, a partir de agora a gente vai ter um cronograma de reuniões com as partes interessadas nos próximos projetos. Qual que é o problema? Economia de recursos. Nós soubemos economizar como foi planejado lá atrás. Então, qual que é o ativo gerado? Padronizar e replicar a metodologia utilizada, de certa forma. Então, se houve economia de recursos, vamos padronizar. Se não houve economia de recursos, houve um aumento de custos, a gente precisa pensar como que a gente não deve fazer para o próximo. Então, são formas de
gerar aí lições, né, aprendizados aí para o próximo projeto. Então, aqui, por exemplo, tem um caso aqui da avaliação de um projeto de reforma de escolas municipais, então, um quadro aqui de análise final. Então, a meta aqui, 15 escolas reformadas, era a meta. Opa, foi alcançado. Orçamento previsto, 8 milhões. O executado, 7,8 milhões. Então, houve uma economia. Prazo previsto, 18 meses, foi realizado em 20 meses. Então, houve atraso. Então, para o próximo projeto, a parte de orçamento está ok, a entrega está ok, mas o que precisa ser trabalhado aqui? A parte do prazo previsto. Então, isso precisa ser ou ser analisado uma forma de antecipação ou simplesmente corrigir o cronograma, dizer que, na verdade, esse projeto ele não consegue executar em 18 meses, mas sim em 20. O projeto foi eficiente? Sim, financeiramente, não no cronograma. Foi eficaz? Sim. Entregou aí 15 escolas conforme foi a meta. E como conhecimento sobre o atraso de 12 meses, né? Como é que ele pode gerar aí, como eu já havia comentado, o que esse atraso de 2 meses aí pode, né? Como é que ele pode ser tratado, enfim, como é que pode ser melhorado para o próximo projeto. É uma forma de diagnosticar se esse projeto aí de certa forma, foi bem executado. Então, os projetos não bastam só encerrarem, mas eles também precisam ter essa avaliação, né, para que a gente possa tirar aí as principais lições aprendidas e gerar melhorias para projetos futuros. Então, a gente precisa pensar também, dentro do encerramento, né, que o encerramento ele não é um ponto final, mas uma faísca aí para o próximo projeto. Então, é possível pensar aí no planejamento futuro, e utilizar aí esse encerramento. Então, a verdadeira governança ela ocorre quando o conhecimento gerado hoje evita desperdício de amanhã. Então, tudo que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade, em termos de políticas públicas, é porque alguém executou um dia bem executado, alguém planejou isso, alguém até brigou por isso, para que essa política pública acontecesse. Então, tudo que a gente tem de conquista hoje é porque alguém lá atrás fez algo diferente e essa lição aprendida serviu como base para que outro projeto viesse, outro e assim por diante. Então, esse encerramento do projeto ele é uma etapa importante, essencial, para que os próximos projetos possam ser executados de maneira ainda mais eficiente, né? E também eficaz, né? Não só fazer o que é certo, né? Digamos assim, mas também ao menor custo possível, ao menor tempo possível, da maneira mais ótima possível, digamos assim, ok? Então, o projeto termina, a governança permanece. Práticas robustas de avaliação, transparência e gestão do conhecimento fortalece a administração pública e transforma o encerramento de um contrato no início de um legado permanente para a sociedade. Então, é isso, pessoal, que eu tinha programado para a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Professora, boa noite. Boa noite. A Maria está com a mão levantada, acho que ela quer falar alguma coisa. Pode falar, Maria, porque eu não consigo ver aqui. O Rui disse aqui, a realidade, tá, Maria falar, a realidade é tacar fogo em tudo nos interiores e na capital também. Infelizmente, é bem complicado conscientizar a população sobre aquela questão da coleta seletiva, né? Aí o Rui ainda falou que o planejamento lindo, teórico, acaba ficando apenas no papel, infelizmente, de fato. Só para complementar que o Rui falou sobre, acredito que foi daquela parte lá da coleta seletiva, mas sabe, na prática eu vejo até uma experiência de casa, assim, a minha mãe separa, principalmente o pessoal que tem uma consciência um pouco maior, faz a coleta seletiva certinho, assim, separa cada frasco, mas um dia eu estava meio frustrada, separei tudinho, mas a prefeitura veio e buscou tudo no mesmo caminhão, tipo assim, o que adiantou separar tudo? Então, às vezes, né, tem as duas pontas, às vezes é a sociedade que não faz essa separação, mas muitas vezes também é um pouco ali da gestão municipal que deixa a desejar, ok? Mas aí o Rui disse aqui que a medida é começar em cidades pequenas, né, para quebrar paradigmas, eu acho também particularmente é começar nas escolas, né, então as crianças sendo educadas, né, a tendência é que essas crianças depois sirvam como exemplo. Maria, pode falar, por gentileza. Eu não fico, a Maria disse aqui que é para o celular, não fico pelo celular não, mas é porque não tem aviso sonoro e acabo não conseguindo ver aqui o aviso sonoro, não sei o que aconteceu, acabo não escutando. Tá bom então, Pro. Eu queria falar com relação a... É Rui que está falando. Aí eu sou engenheiro sanitarista e ambiental.
Ah, que legal. Ah, Eu, por isso você comentou. aham, E você, exatamente. e você conhece alguma prefeitura que conseguiu implementar de fato uma coleta seletiva eficiente? Não, nenhuma. Porque, professora, é muito difícil, né? Por isso eu coloquei, entre aspas, conscientizar, entre aspas, porque a gente não consegue conscientizar, né, ninguém. A pessoa que, né, tem que se conscientizar. A gente pode dar medidas, né, professora? Mas a gente mesmo pegar a pessoa assim, ó, eu quero que você se conscientize disso, a gente não consegue, infelizmente, ninguém consegue fazer isso, conscientizar ninguém. É, Eu quero só acrescentar aqui, eu tinha levantado a mão quando a senhora falou assim, se alguém tiver algum exemplo de 5W2H, né, que sim. quiser falar, aí como ninguém falou, aí eu estava aqui escrevendo, quando eu ia falar, aí a senhora foi para os próximos assuntos, eu Não, falei, mas pode compartilhar agora. Pode ficar à vontade. Isso é aí bom. eu esperei a senhora concluir a linha de raciocínio e explicar o assunto todo para trazer esse exemplo verídico. Em uma cidade, não vou denunciar a cidade, mas foi a cidade. Eu moro em Cuiabá, atualmente. Legal. Tô em Mato Grosso. Eu morei 10 anos no Mato Grosso, conheço bem aí a região. É. Aí eu estava no interior do Nortão aqui, de Mato Grosso, e eu era o supervisor do tratamento da água e do sistema de esgotamento sanitário da cidade inteira. Ocorreu um caso assim que deu até Ministério Público, infelizmente, porque eu trabalhava numa concessionária de abastecimento de água, mas enfim, né? Aí o que foi que aconteceu, né? Aí eu vou explicar agora, né? O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. O que foi que aconteceu, né? Houve a necessidade de monitorar os postos de visita de esgoto. Por quê? Porque para evitar a mortandade de peixes. Como assim, né? Os postos de visita, que onde né, recebem esgoto né, da cidade toda, ele transbordou e esse esgoto foi direto para os tanques de peixes voltados à agricultura familiar. Pois é. Então houve uma investigação para ver se realmente o efluente era de lá e tal. E foi assim um caos, foi um caos. Aí, né, onde, né, no sistema de esgotamento sanitário. Aí Sim. quando para resolver isso semanalmente. Então houve essa necessidade de semanalmente verificar se estava tudo ok, né, com mais esgotamento sanitário, quando chovia ou quando não chovia, se estava obstruído, enfim. Aí, quem que ficou responsável por fazer isso? Né? A equipe de operação de esgotamento sanitário. Como eu era do sistema de tratamento, eu não lidava com a operação, eu só ficava, como eu sou engenheiro sanitarista, né, eu não fico, né, não sou chefe de obras, eu não ficava na obra, eu ficava no tratamento da água, para manter a qualidade da água e a qualidade do efluente que ia ser lançado nos rios, né, de acordo com as resoluções do CONAMA. Então, eu era cobrado quanto a isso, não quanto à operação do sistema de esgotamento sanitário, se estava obstruído, se não estava, eu não era responsável por isso. Mas eu ficava sabendo das informações, sim, Sim. porque eu era supervisor, né, e o engenheiro de lá também. Aí, né? Como que foi definido isso, né? Avaliar a estanqueidade dos postos de visita, realizar a inspeção e desobstrução dos poços dos postos de visita e das tubulações também. E quanto ao custo, ficou por parte da empresa. Aí não foi órgão público, porque lá nessa cidade onde eu estava não era autarquia, né? Não era SAAI, não era autarquia, Sim. também não era NENDAI, né? Departamento de Água e Esgoto, não era
concessão, né, pela prefeitura. Mas eu acredito em muitas situações como essa, né? Quem está ali na frente, o gestor, faz muita diferença. Eu já me deparei numa situação nisso, mas era na iniciativa privada, que o pessoal estava tentando utilizar um tipo de combustível que ele ele gerava ali uma emissão que ela era cancerígena, né? Então, de certa forma, aquilo, a gente foi fazer alguns testes, né? Então era bem sigiloso. Aquela emissão ao longo do tempo geraria ali uma, né, substância cancerígena para aquela cidade, era uma cidadezinha bem pequenininha. E aí, né, o pessoal, alguns gestores pensando na parte do que esse combustível era mais barato, né, que ia pensando aí na parte de redução de custos e automaticamente lucros, não, vamos fazer, são pequenas partículas, não tem uma substância cancerígena, mas isso não vai afetar agora. E aí eu lembro, nunca esqueci dessa reunião, o diretor falou bem assim, enquanto eu for o diretor dessa empresa, isso não vai acontecer, porque agora não vai gerar um câncer, mas daqui 5 anos, essa população tem uma possibilidade grande. Daqui 10 anos, a população, ali de certa forma, sofrendo, né, sendo agredida ali por essas pequenas partículas aí que ninguém consegue identificar. Então ele falou, enquanto eu for diretor, isso não vai acontecer. Talvez outros estivessem pensando só os resultados, porque os outros entraram dentro da salinha ali, não ia ser afetado com isso, né? Enfim. Então, esse diretor ele nem morava nessa cidade, ele morava na época até em outro estado, mas ele não deixou ir à frente, mesmo que tinha uma redução enorme de custo. E então eu entendo que quem está à frente também tem um papel muito importante nisso, né? Quando a gente pensa em termos de impactos aí para dentro de uma pensando aí na sociedade, nesse valor para a sociedade. Ok? Exatamente. Maria tá aí, Maria saiu, vai contribuir. Acho que a Maria saiu. Mas, enfim, turma, é isso a ideia. Então, a gente tem mais uma aula aí que eu vou disponibilizar depois para vocês assistirem. E aí a gente tem como atividade final lá da disciplina, né? Só para lembrar, vou aproveitar aqui para falar sobre isso. Caso alguém tenha alguma dúvida. Então, a atividade final da disciplina, vocês devem... deixa eu só achar ela aqui, para eu ler certinho. Vocês precisam, como o trabalho final da disciplina aí, fazer a elaboração, né, elaborar uma proposta simplificada de um planejamento estratégico ou projeto estratégico aplicado à realidade do município que você mora, visando resolver algum problema público. Nós vamos pensar num problema público existente, como você vai resolver ele? Vai criar um projeto para poder resolver ele. Dentro desse projeto, vocês vão dizer qual que é o problema, como que vocês diagnosticaram esse problema, quais são os objetivos desse projeto, quais são as metas, qual que é o cronograma de execução, né, de cada etapa ali. Se puder desenhar um gráfico Gantt ali, alguma coisa assim, usar um par de CPM também ilustrativo ajuda também. Qual que é o orçamento básico e como é que vai ser os indicadores para poder monitorar. Então, tudo isso aí faz parte dessa atividade final, né? Então, caso alguém tenha dúvida, eu estou aqui para ajudar para esclarecer essa dúvida. Se não, te dar aqui a aula como encerrado, né? Espero que tenham gostado. Obrigada aí pela participação de todos, né, nas aulas, mesmo hoje, né, véspera de feriado, tem bastante gente na sala, tá bom? Eu gostei bastante, professora, gostei bastante da aula. Eu havia avisado aqui aos colegas, eu fui aprovado no mestrado, aí eu não estava conseguindo acompanhar as aulas aqui da pós-graduação, mas eu consegui eliminar algumas disciplinas, né? Consegui finalizar algumas disciplinas, aí eu estou conseguindo assistir. Oh, maravilha, parabéns. Também agrega bastante. Que bom, maravilha, parabéns. É isso mesmo, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Vocês estão de parabéns por fazer essa pós, fantástica, né? Um conteúdo bem dividido. Claro, né? Tudo muito rápido, a gente não consegue aprofundar muito mais, a gente lembra ali, relembra alguns conceitos, traz alguma coisa nova, então acho que isso ajuda bastante. Então, parabéns para vocês também, tá bom? Obrigada aí pela contribuição, conte comigo aí se precisar de alguma coisa, estou aí à disposição. Ok?
Vou até deixar meu telefone aqui. Se alguém quiser anotar, precisar de alguma coisa aí, estou à vontade. Estou aí à disposição, tá? Tark. Muito obrigada, professora, pelas suas aulas, né? Essa é a última aula síncrona. A gente ainda tem mais uma assíncrona, né? Então nosso contato ainda continua via WhatsApp. Mas, de qualquer forma, quero agradecê-la. Muito obrigada pela sua presteza, né? Por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente, tá ok? Eu agradeço. Obrigada, viu? Turma, muito obrigada. Uma boa noite, um bom feriado para todo mundo.